Você já se perguntou o que realmente significa ter sucesso? Será que é apenas atingir metas externas? Ou pode haver algo muito mais profundo por trás dessa busca incessante? No mundo de hoje, somos bombardeados com a ideia de que sucesso é sinônimo de conquistas materiais. Mas os filósofos estoicos têm uma definição muito diferente. E eles nos mostram que é possível alcançar a verdadeira vitória, mesmo quando o mundo parece desabar. Neste vídeo, vamos mergulhar nas lições poderosas do estoicismo sobre como transformar fracassos em sabedoria, superar obstáculos e persistir diante das adversidades. Se você está cansado de sentir que está sempre começando do zero, ou se os desafios da vida têm te feito duvidar do seu potencial, este vídeo é para você. Prepare-se para uma transformação profunda, pois vamos revelar como a filosofia estoica pode te ajudar a encontrar serenidade, resiliência e liberdade, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas, antes de começarmos, já se inscreveu no canal? Se não, inscreva-se agora para não perder nenhum conteúdo transformador. A maioria dos espectadores não está inscrita ainda e você não vai querer perder a chance de mudar sua vida com os ensinamentos que vamos compartilhar aqui. Agora, vamos entender como a verdadeira vitória é alcançada. Você está pronto para a transformação? A natureza dos obstáculos, a visão estoica sobre o desafio. Quando olhamos para os obstáculos que surgem em nosso caminho, é fácil pensar neles como algo a ser evitado ou superado a todo custo. Porém, os filósofos estoicos como Sêneca e Epicteto viam os desafios de forma diferente. Para eles, os obstáculos eram inevitáveis e, mais importante ainda, essenciais para o nosso crescimento pessoal. Em vez de enxergá-los como punições ou acidentes de percurso, eles os viam como oportunidades disfarçadas, formas naturais de testar nossa força interior e nossa capacidade de adaptação. Epicteto, em particular, ensinava que o que nos acontece não está sob nosso controle. Mas como reagimos a isso, sim? O desafio, portanto, não está em evitar os obstáculos, mas em como lidamos com eles. Ele nos lembra que o verdadeiro sofrimento não vem dos problemas em si, mas de nossa resistência a eles. Não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas, ele dizia. E aqui está a chave. Ao aceitar os obstáculos como parte da jornada, podemos usá-los como trampolins para a nossa própria evolução. Imagine, por exemplo, um momento de frustração no trabalho. Pode ser um projeto que deu errado, uma crítica que não esperávamos, ou uma meta não atingida. A primeira reação é, muitas vezes, a de frustração ou até mesmo desespero. Mas sob a ótica estoica, podemos entender que isso é simplesmente um teste do que está dentro de nós. O que depende de nós aqui não é mudar a situação, mas nossa reação a ela. Essa aceitação pode nos levar a uma percepção mais clara de nossos próprios limites e nos impulsionar a melhorar. Sêneca, por sua vez, nos lembra que a adversidade não é algo que devemos temer, mas sim algo que pode nos ensinar a sermos mais fortes. Ele acreditava que, ao sermos confrontados com dificuldades, nossa verdadeira essência vem à tona. Em vez de nos escondermos ou evitarmos a dor, podemos abraçá-la como uma ferramenta de crescimento. Sêneca até escreveu que a alma se fortalece através da dor, como o ferro se fortalece no fogo. Ou seja, cada obstáculo é uma chance de nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Portanto, a visão estoica nos convida a mudar nossa perspectiva sobre os desafios da vida. Em vez de encará-los como ameaças ou derrotas, podemos vê-los como oportunidades de crescimento. Essa mudança de mindset é fundamental para cultivar a resiliência e a transformação pessoal. A verdadeira vitória não está em evitar os problemas, mas em enfrentá-los com coragem e sabedoria, usando-os como degraus para uma vida mais plena e equilibrada, transformando o fracasso em sabedoria.
Lições do estoicismo. Para os Yutis, filósofos estoicos, falhar não era o fim de tudo. Muito pelo contrário, eles viam o fracasso como uma oportunidade para aprender, crescer e aprimorar a si mesmo. Se algo não sai como planejado, ao invés de se culpar ou se desesperar, devemos perguntar: o que posso aprender com isso? Marco Aurélio, por exemplo, escrevia em suas meditações que a perda de algo não é um mal, mas o mal é não saber como reagir diante disso. Essa visão nos liberta do peso do fracasso, transformando-o em uma oportunidade de crescimento. Epicteto, sempre pragmático, nos dizia que não é a falha que nos prejudica, mas o que fazemos com ela. Ele nos orienta a ver cada erro como uma chance de refletir sobre nossas ações, compreender onde podemos melhorar e seguir em frente. Essa abordagem muda completamente a forma como lidamos com nossos erros. Em vez de focar no arrependimento ou na vergonha, podemos focar no aprendizado e na ação que podemos tomar para evitar falhas semelhantes no futuro. Um exemplo claro disso pode ser visto na trajetória de Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Edison falhou inúmeras vezes, mas nunca considerou essas falhas como um fim. Ele simplesmente dizia que havia encontrado 1000 maneiras que não funcionam. Essa mentalidade, próxima à filosofia estoica, nos ensina que falhar é apenas uma parte do processo de experimentação e crescimento. Edison, assim como os estoicos, usou os fracassos como combustível para seu sucesso. Marco Aurélio também demonstrava em seus escritos como o fracasso pode ser uma oportunidade de introspecção e aprendizado. Ele dizia: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o oculta. Para ele, os momentos difíceis não eram algo a ser temido, mas um momento revelador, onde nossa verdadeira força e caráter se mostram. Assim, os fracassos podem ser encarados como momentos cruciais para descobrir nossa própria resiliência e sabedoria interior. Em termos práticos, ao invés de se lamentar pelo erro, um estoico procuraria entender o que causou a falha e como isso pode ser usado para aprimorar as decisões no futuro. O fracasso, portanto, deixa de ser um obstáculo para a felicidade e se torna um trampolim para o autoconhecimento e a melhoria contínua. Essa capacidade de aprender com os erros é uma das maiores lições que a filosofia estoica pode nos ensinar, ajudando-nos a avançar com mais sabedoria e confiança. O controle interno, como a resiliência estoica, ajuda a superar obstáculos. A resiliência é um dos pilares do estoicismo, e uma das maiores lições dos filósofos dessa escola é a importância de focar no controle de nossas reações internas, ao invés de tentar controlar as circunstâncias externas. Epicteto, por exemplo, ensinava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas sim as nossas opiniões sobre elas. Isso nos lembra que, embora não possamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, temos total controle sobre como reagimos a isso. E é aqui que reside a verdadeira liberdade, em nossa capacidade de escolher nossa resposta. A prática da resiliência começa com a aceitação de que nem tudo está sob nosso controle. O mercado pode oscilar, os planos podem ser frustrados, ou uma crise pode surgir sem aviso. Porém, o que sempre podemos controlar é a maneira como encaramos esses desafios. Em vez de nos deixarmos levar pela raiva ou pelo desespero, podemos escolher responder com serenidade e foco. Ao adotar essa mentalidade, ganhamos a liberdade de agir com clareza, mesmo nas situações mais caóticas. Marco Aurélio, um grande exemplo de resiliência estoica, nos lembra que os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas suas opiniões sobre as coisas. Isso nos ensina que os obstáculos não têm poder sobre nós, a não ser o poder que lhes concedemos. A verdadeira força reside no nosso interior, na nossa habilidade de manter a calma diante da tempestade e agir com sabedoria,
em vez de ceder ao desespero. Esse é um conceito crucial na filosofia estoica. Somos mais fortes quando conseguimos manter o controle sobre nossas emoções e ações, independentemente das dificuldades externas. Um exemplo prático disso pode ser observado em uma situação cotidiana, como enfrentar uma crítica no trabalho. Em vez de reagir com raiva ou frustração, a filosofia estoica nos ensina a refletir sobre a crítica, entender seu conteúdo e, se necessário, usar essa informação para melhorar. Se a crítica é injusta, o estoico também sabe que sua reação é o que realmente importa. Ao focar na nossa resposta, conseguimos evitar que fatores externos nos desviem do nosso objetivo de crescimento pessoal. Portanto, a prática da resiliência não se resume apenas a resistir às adversidades, mas também a usar essas situações como oportunidades para fortalecer nossa mente e espírito. Os obstáculos, longe de serem uma ameaça, se tornam meios para exercitar nossa capacidade de adaptação e superação. Quando conseguimos controlar nossas reações internas, nos tornamos verdadeiramente livres para enfrentar qualquer desafio com confiança e clareza, distinguindo o fracasso do sucesso, o estoicismo e a definição de vitória. A definição de sucesso para os estoicos é bem diferente da visão tradicional que muitos de nós carregamos. Enquanto a sociedade geralmente associa sucesso a bens materiais, status ou reconhecimento, os filósofos estoicos nos ensinam que a verdadeira vitória reside no domínio de nossas próprias virtudes e na tranquilidade de espírito. Marco Aurélio, por exemplo, nos lembra em suas meditações que o sucesso é ser capaz de ser fiel a si mesmo, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Para ele, o verdadeiro sucesso é manter a integridade, a sabedoria e a serenidade, independentemente do que o mundo ao nosso redor possa ditar. Na visão estoica, o fracasso e o sucesso não são eventos isolados, mas fazem parte de um processo contínuo de autodescoberta e aprimoramento. O sucesso não é um destino final, mas uma jornada diária de superação de nossos próprios defeitos e falhas. Epicteto dizia que não podemos escolher o que nos acontece, mas podemos escolher como reagir a isso. Portanto, a verdadeira vitória é aprender a responder com sabedoria e resiliência, mesmo diante dos obstáculos. Essa abordagem nos convida a refletir sobre o que realmente significa ter sucesso. Se para muitas pessoas, sucesso é medir a quantidade de dinheiro ou poder que possuem, os estoicos nos mostram que, ao contrário, a verdadeira medida de sucesso é nossa capacidade de manter o equilíbrio emocional e a paz interior, mesmo quando a vida não segue como o planejado. Eles nos ensinam que o verdadeiro valor não está nas circunstâncias externas, mas na nossa atitude interna diante delas. Imagine que você acabou de enfrentar uma grande derrota, talvez um projeto fracassado ou uma perda significativa. A visão tradicional de sucesso poderia levá-lo a acreditar que você perdeu e que isso define sua vida. No entanto, segundo os estoicos, essa derrota não é um fim, mas uma oportunidade de aprendizado e crescimento. O verdadeiro sucesso está em como você reage, como encontra força para seguir em frente e como usa esse fracasso para se tornar uma pessoa mais forte e mais sábia. Portanto, a filosofia estoica nos desafia a redefinir o que é realmente importante em nossa vida. O sucesso não está em atingir metas externas, mas em desenvolver uma mente tranquila e uma vida guiada pela virtude. O fracasso, nesse contexto, é apenas uma parte natural dessa jornada de aprimoramento contínuo. O verdadeiro sucesso para os estoicos é viver uma vida de acordo com nossos valores e princípios, independentemente do que os outros considerem como vitória ou derrota. A persistência estoica. Não desistir. Diante das dificuldades,
Para os filósofos estoicos, a persistência não é apenas uma virtude, é a essência do verdadeiro caráter. Epicteto nos ensina que o que está em nosso controle é nossa resposta ao que nos acontece. E isso inclui a forma como persistimos diante das dificuldades. A filosofia estoica não sugere que sejamos imunes à dor ou ao sofrimento, mas que devemos ser resilientes, mantendo nosso foco no que realmente importa e avançando independentemente dos contratempos. A verdadeira força está em não desistir, não importa quantas vezes a vida nos derrube. A ideia de persistir diante dos obstáculos é um conceito central na filosofia de Marco Aurélio. Em suas meditações, ele escreveu: se você se desvia de sua natureza, você sofrerá, mas se persistir em viver de acordo com ela, você encontrará paz. Isso nos ensina que a verdadeira vitória está em não desistir do nosso propósito, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Persistir não significa continuar a fazer algo que não está funcionando, mas encontrar a força para continuar a buscar soluções, aprender com os erros e adaptar-se às circunstâncias. Para os estoicos, a persistência é, na verdade, uma expressão de liberdade interna. Imagine um momento em que você encontra diante de uma situação difícil, como um projeto que não está avançando como esperado ou uma meta que parece impossível de atingir. A tentação de desistir pode ser grande, mas, segundo o estoicismo, é exatamente nesse momento que a persistência se torna crucial. Epicteto afirmava que não é a adversidade que nos define, mas a nossa resposta a ela. Persistir, para o estoico, é ter a coragem de continuar a jornada, de aprender com os fracassos e de ajustar as velas quando os ventos não estão a nosso favor. Essa persistência não é cega, mas consciente. Ela envolve a sabedoria de saber quando continuar e quando mudar a direção. O estoicismo não prega uma persistência obstinada sem reflexão, mas uma persistência inteligente, focada no que podemos controlar e no que realmente importa. Ao seguir esse caminho, nos tornamos mais fortes a cada desafio enfrentado, e cada dificuldade se torna uma oportunidade de aprimoramento. Em última análise, a persistência estoica é uma forma de abraçar a vida como ela é, com seus altos e baixos, e ainda assim escolher não desistir de nossos valores, nossos objetivos e nossa evolução. Não se trata de uma resistência passiva, mas de uma atitude ativa de aprendizado e adaptação. Como Epicteto disse, a riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter um coração capaz de suportar todas as perdas. A verdadeira força está em nossa capacidade de persistir, não apenas quando tudo está bem, mas especialmente quando enfrentamos as adversidades da vida. E aí, o que você acha? Será que está pronto para aplicar esses ensinamentos estoicos na sua vida? A verdadeira transformação vem quando conseguimos enfrentar os desafios com resiliência e sabedoria. E, acima de tudo, quando entendemos que o fracasso não é um fim, mas uma oportunidade de crescimento. Agora queremos saber qual obstáculo você tem enfrentado e como pode começar a vê-lo como uma chance de evolução. Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos ouvir sua experiência. Se você achou esse conteúdo útil, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E, para continuar a jornada de transformação, clique no vídeo recomendado aqui ao lado. Ele vai te dar mais ferramentas poderosas para a sua caminhada. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a verdadeira liberdade está no controle sobre suas reações. Fique bem e siga firme na sua jornada. Mente estoica.